Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho Eterno, o Evangelho da Graça Eterna. Evangelho do descanso, o Evangelho aonde nosso eterno, soberano, Deus forte, Pai da eternidade, Ele pagou, Ele escolhe sua igreja, Ele predestina sua igreja antes da fundação do mundo. E lá na cruz, ele paga com seu precioso sangue. E hoje podemos ter esse descanso. Nosso descanso não é um dia na semana, sábado ou domingo, não. Nosso descanso é saber que o nosso Deus eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, ele fez a obra completa, escolheu antes da fundação do mundo, predestinou e vem à terra, assume o corpo e lá na cruz ele paga para sempre. Ele salvou para sempre, ele vai para a cruz para salvar para sempre, justificar, santificar, tirar a condenação. Quando ele ressuscita, tetelestai, está feito. Então, amados, o que a graça trouxe para os filhos, para os eleitos? O que a graça trouxe? Vamos orar, daqui a pouco estaremos retornando. Estou aqui ministrando diretamente da Vitória de Santo Antão, ministrando o Evangelho da predestinação, o Evangelho eterno, o Evangelho da graça eterna. Vamos falar com Deus, daqui a pouco estaremos retornando. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, continua usando as minhas pregas vocais, a minha mente, a minha vida, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Foi para isso que o Senhor me predestinou, foi para isso que o Senhor me escolheu, foi para isso que o Senhor me deu vida, para te servir, para te adorar exclusivamente a ti. Te agradeço por todo o teu povo que me ouve, que me assiste, onde quer que esteja me ouvindo, me assistindo, que cresça na graça e nesse conhecimento. Somos ainda poucos com esse raciocínio, com esse pensamento, mas essa semente, ela vai crescer e nós vamos ver esse evangelho, esse verdadeiro evangelho crescendo a cada dia. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Então, irmãos amados, igreja eleita, igreja predestinada, igreja comprada por precioso preço, pelo sangue de Jesus. O que foi que a graça eterna nos trouxe? Primeiramente, nos trouxe a salvação, né? Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as bênçãos espirituais. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos são espirituais, porque as coisas materiais são passageiras. As bênçãos são espirituais. Já somos abençoados, por isso que descansamos. Descansamos porque já temos todas essas bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos eternas. Primeira bênção, salvação eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar, nada pode nos tirar de Cristo. Nada. O DNA de filho, ele é o nosso Pai eterno. Amém? Então, nos trouxe a salvação. Primeira bênção espiritual, salvação, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, não vai ser, já somos salvos. Temos essa certeza, porque quem nos deu a salvação não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele nos salvou uma vez, salvou para sempre.
porque pela graça sois salvo, não vai ser, já somos. Sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de mim, não vem de ninguém. É dom, é presente de Deus. 0800. Então a graça nos trouxe salvação, justificação, tirou a condenação. Romanos capítulo 3, versículo 24. A graça de Deus trouxe a justificação gratuitamente. Olha aí. Sendo, pois, justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha aí. Justificado. Justificados. Romanos 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, nós descansamos porque nós fomos justificados. Uma bênção espiritual, justificação, perdão. Eu poderia estar trazendo aqui várias referências, que ele nos trouxe perdão, a sua graça nos trouxe perdão, nos trouxe justificação. Romanos 8:1 tirou a condenação, nos trouxe paz, descanso, não é, amados? Então, Romanos 11, versículo 5. 11:5. 11:5 de Romanos. Olha o que é que ele diz. Olha o que a palavra de Deus, que a graça nos trouxe. 11:5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. A eleição da graça, a eleição de Cristo. Ele nos elegeu, nos predestinou nele antes da fundação do mundo. A obra foi completa. Então, ele nos justificou pela sua graça. Ele nos salvou, como eu já falei. Efésios capítulo 2, Efésios 2, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfesos, capítulo 2, versículo 5, diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, a graça de Cristo trouxe vida e vida em abundância, nos vivificou juntamente com ele, com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós já temos esse descanso, já descansamos, já estamos assentados nos lugares celestiais, porque já sabemos que já foi convergido, já é fato, já é realidade. Então, todas essas bênçãos espirituais já é nossa. E o que me chama a atenção é que foi presente, 0800, quem pagou foi ele, quem pagou foi o nosso Deus. Ele nos livrou, fomos redimidos. Efésios 1, 1:7. 1:7, olha aí. Olha só. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da graça de Cristo trouxe todas essas bênçãos espirituais, bênçãos eternas para a sua igreja. Quando eu falo igreja, não falo do prédio, do cenáculo, da catedral, não, isso não vale nada. Eu falo do povo de Deus, dos filhos eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Isso é a igreja, não é, amados? Então, a graça de Deus nos capacitou para lutar. A graça de Deus capacita seus filhos para lutar, de cabeça erguida, lutar no dia a dia. Como está escrito aqui na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 12:9, olha, ele nos capacita. 12:9 diz assim, olha.
e disse-me, a minha graça, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, a graça de Cristo nos habilitou para viver, para lutar, sem desanimar, sabendo que a obra já foi feita, o tetelestai, sabendo que tudo já foi feito. 2 Tessalonicenses, irmãos, igreja eleita, 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja da Tessalônica, os irmãos de Tessalonicenses, olha o que é que diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 12. 1,12 diz assim, olha. 1,12 diz assim. 1,12. Diz assim para nós: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Cristo é glorificada nos filhos, nos eleitos, nos amados. Estamos aqui para glorificar o nome dele, para a honra e glória dele, amados irmãos. Então, esta graça, nós fomos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo para glorificar a ele. Essa função que nós temos aqui na terra, glorificar o maravilhoso santo nome dele. Então, que possamos permanecer nesta graça eterna. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que havia se convertido ao Evangelho da Graça, capítulo 12, Hebreus 12, 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que havia se convertido ao Evangelho da Graça Eterna, 12, 15 diz assim, amados. 12, 15 diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, essa graça de Cristo nos brinda para que nós não venhamos se contaminar com sistema religioso, com sistema de entretenimento, porque o que a gente vê aí é entretenimento, religião é mundo, é entretenimento. Então, essa graça nos brinda para crescer na graça e no conhecimento, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que possamos crescer na graça, nessa graça eterna, nesse entendimento. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te agradecemos por esta graça eterna, te agradecemos por este entendimento, te agradecemos por esse conhecimento. É um conhecimento eterno. Continua usando as minhas pregas vocais, continua usando a minha vida, a minha mente, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aonde estiver me ouvindo, me assistindo, a tua igreja predestinada, teu povo santo, teu povo eleito, que seja ricamente abençoado, que seja ricamente, que cresça no entendimento, que seja salvo, salvação na mente, salvação do engano, dos engoldos, dos rituais, dos cerimoniais, da prisão, humanamente falando, dos açapões religiosos. Pai querido, que possamos cada dia entender, compreender que tudo que o Senhor fez na cruz foi para sempre, foi eterno. Salvou uma vez, salvou para sempre, justificou, santificou, perdoou, tirou a condenação. Tudo que o Senhor fez foi para sempre. Pai, nós te louvamos desde agora e para todo sempre. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amada igreja predestinada, santa, eleita, sem mácula, sem ruga,
linda, perfeita. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.